Boa tarde em Macau, bom dia para quem está em Angola, bom dia para quem está em Portugal, madrugada ainda no Brasil, mas também com algumas pessoas online a verem este webinar. Vamos então iniciar uma conversa informal, foi assim combinada, com o Dr. Mário Freitas, especialista em saúde pública, está em Braga. Boa tarde, Dr. Mário. Obrigado por estar connosco, com o Dr. Luís Bernardino, pediatra, está em Luanda, e com a doutora Mónica Pun, especialista em medicina interna, está em Macau e é também vice-presidente da Associação de Médicos de Língua Portuguesa. Boa tarde a todos, obrigado por estarem connosco. A nossa proposta é mudar um pouco a conversa. Andamos há 2, 3 meses, todos os dias, a contar os casos de infecção, a contar os casos de mortalidade, a discutir as opções políticas tão diferentes em várias geografias, a discutir os problemas económicos que esta pandemia está a causar, os problemas sociais, os problemas psicológicos. Hoje, a proposta desta coprodução Jornal Plataforma e Fundação Rui Cunha, obrigado à Fundação Rui Cunha por todo o apoio e por interesse neste evento, este webinar, também ele próprio da nova realidade, mas a nossa proposta, repito, é olhar para o desconfinamento, para o futuro próximo, para o futuro imediato. Em todo o mundo estamos a começar a abrir, a relaxar algumas restrições. O que nós queremos é explicar às pessoas o que é que isto quer dizer do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico, do ponto de vista científico. Todas as outras questões existem, todas elas têm que ser ponderadas, nada faz sentido sem percebermos o que é que dizem os especialistas, o que é que dizem as pessoas que estiveram na linha da frente e estão a salvar vidas, o que é que dizem as pessoas que sabem que o vírus não acabou, o vírus anda aí e, portanto, desconfinar exige a todos nós, aos governos, às empresas, às pessoas, às famílias, perceber como é que desconfinamos de uma forma positiva, como é que voltamos à vida sem dar passos atrás e sem aumentar o drama. Obrigado a todos por estarem connosco, obrigado a quem nos está a assistir. Eu vou começar... apenas uma nota, para que esta conferência está a ser traduzida em simultâneo para cantonês e para mandarim. Quem nos quiser ouvir em mandarim, é favor ligar no canal chinês. Quem nos quiser ouvir em cantonês tem que ligar no canal inglês, porque por limitações da plataforma Zoom que estamos a usar para esta conferência, não temos um canal com a bandeira de Macau e, portanto, estamos a mimetizar a bandeira de inglês para quem nos quiser ouvir em cantonês. Eu vou começar com a doutora Mónica Pun. Doutora Mónica, o mundo tem um pouco a imagem de que Macau é um pequeno paraíso, de que estamos num study case. Macau reagiu muito cedo e de uma forma muito forte aos perigos que vinham do outbreak da pandemia, aparentemente em Wuhan, ou pelo menos foi lá assumida e é de lá que vieram as primeiras medidas e as primeiras notícias. Macau tem naturalmente o privilégio de ter relações de proximidade muito fortes com o epicentro da pandemia, reagiu muito cedo, fechou fronteiras, estivemos muitos dias sem casos, mais de 30 dias sem casos. Depois veio uma vaga de 40, 50 casos importados, ou seja, de pessoas que regressavam a Macau dos seus sítios. Estamos outra vez há mais de 30 dias sem casos, vamos abrir as fronteiras. Doutora, para um médico que esteve sempre na linha da frente em Macau e a acompanhar a China, o que é que quer dizer abrir as fronteiras? O que é que quer dizer ao dia 2 desconfinar? Bem, antes de mais gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar ao Paulo, aos meus colegas que se encontram em Portugal e Angola. Bom dia a quem está em Portugal, boa tarde a quem está aqui em Macau a acompanhar-nos. Eu vou tentar falar de uma forma pausada para que os tradutores nos possam acompanhar. Eu agradeço. O Paulo fez aqui já uma breve introdução, mas eu gostaria de explicar um bocadinho onde é que fica Macau, até para as pessoas perceberem porque é que o governo e porque é que foi tão eficaz a contenção desta pandemia em Macau.
Macau situa-se no Sudeste Asiático, tem cerca de 33 quilómetros quadrados, tem uma população de 650 mil habitantes, no fundo é mais ou menos a população de Lisboa, mas todos os anos em Macau há um grande fluxo de visitantes que atravessam as fronteiras para virem a Macau. No ano passado atravessaram as fronteiras cerca de 40 milhões de habitantes, de visitantes, o que dá uma média de cerca de 100 mil visitantes por dia. Portanto, aqui o encerrar das fronteiras em Macau para impedir que esta pandemia se tornasse, enfim, grave, aqui foi muito importante, porque limitou a entrada de visitantes aqui em Macau. O governo foi de facto muito eficaz e rápido nas medidas que tomou, os serviços de saúde também, só para terem uma ideia do que é que aconteceu aqui em Macau, houve as escolas a encerrarem, as empresas locais a encerrarem, inclusive numa situação inédita para quem vive cá há mais anos, que eu estou cá há menos tempo, até os casinos fecharam e Macau tornou-se uma cidade fantasma. E inclusive há pessoas que diziam que Macau tinha perdido vida, no fundo, porque a cidade estava, até as luzes dos casinos deixaram de brilhar tanto, não é? Pronto, entretanto fomos ficando sem casos e vai havendo agora esta necessidade de confinar. Portanto, nós, apesar de termos tido um grande sucesso na contenção desta pandemia, a verdade é que só no início deste mês é que se começou a relaxar as medidas de confinamento. O início progressivo das aulas, sendo que iniciou primeiramente as faculdades, depois as escolas, e só agora é que as creches e o ensino primário é que voltaram a reabrir. Do ponto de vista médico, a minha opinião como médica, tendo em conta que ainda não temos nenhum tratamento eficaz, nem nenhuma vacina ainda para tratarmos e lidarmos com este vírus do SARS-CoV-2, penso que o ideal seria nós todos continuarmos em casa, mas isso não é possível, tendo em conta a pressão socioeconómica que existe, tanto porque nós sabemos que a economia, então aqui em Macau só a receita do jogo, enfim, teve um prejuízo de cerca de 90%, o que é brutal. Portanto, sabemos que o confinamento leva também ao aumento das doenças psiquiátricas, portanto não tem a ver só com a questão económica, há um aumento das doenças psiquiátricas com maior ansiedade, maior depressão e o stress relacionado com o desemprego, que nós temos... Esse, aliás, é um ponto ao qual depois vamos voltar e falar um pouco mais nisso. Peço desculpa interromper. Não faz mal. Portanto, eu penso que neste momento em que começam-se a levantar as medidas de confinamento, temos que ter a noção que desconfinar não significa relaxar. Portanto, eu penso que devemos continuar a implementar as mesmas medidas que temos tomado, que é com o distanciamento social, lavarmos as mãos com regularidade, a higienização das mãos, o uso das máscaras. Portanto, isso é muito importante para evitar que possa haver novos surtos na comunidade, porque o abrir de fronteiras, uma vez que existem casos ainda espalhados no mundo todo, significa que podem surgir novos casos de infecção e pequenos surtos de infecção na comunidade. É o que tem acontecido agora em Wuhan, na Alemanha, que com o relaxar, o levantar das medidas de restrição, leva com que surjam novos casos. Mas nós temos que estar preparados para lidar com isto e temos que testar, isolar, rastrear contactos e fazer a quarentena para evitar que possa haver transmissão na comunidade. Ok, obrigado, já voltamos a si. Para quem nos está a seguir, nós perdemos o contacto momentaneamente com Luanda, com o Dr. Luís Bernardino, já vamos recuperar assim que possível. Mário Freitas, desconfinar não é relaxar. Começam a surgir notícias de novos casos em zonas que estavam a dar a pandemia como controlada. Há para si, que é especialista em saúde pública, um perigo real de uma chamada segunda vaga, que dizem os especialistas geralmente é pior? Antes de mais, muito bom dia, muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco.
muito agradável estar neste debate a atravessar o meio mundo. A segunda vaga, ou as próximas vagas, serão aquilo que nós, cidadãos, nós, populações, nós, comunidades, fizermos. Portugal, fala-se até neste lado do mundo, Portugal foi uma espécie de milagre pelo número de casos, pela taxa de letalidade, por uma série de outras razões. Portugal comportou-se como um pequeno milagre, algo que aconteceu como se não fosse expectável. Temia-se muito pior, era isso, doutor? Temia-se pior e, sobretudo, temia-se o pior, sobretudo depois de vermos o que aconteceu aqui bem perto, na Itália, em Espanha. O que aconteceu em Portugal foi uma série de variáveis que se juntaram e levaram a um resultado, felizmente até agora, bastante abaixo das piores expectativas. Primeiro, Portugal foi um dos últimos países a ter casos de Covid-19 na Europa. Isso foi importante para nós, foi extremamente importante para nós, porque na altura em que foi necessário tomar medidas radicais, e esta história do confinamento foi de facto uma medida radical. O confinamento é uma espécie de bomba atómica da saúde pública. É um bocado quando temos muito pouco para fazer, como disse já a Mónica, quando não temos uma terapêutica eficaz e não temos uma vacina efetiva, que são as duas condições que estão reunidas para esta nova doença, temos que voltar às velhas e antigas medidas de saúde pública, sendo que estamos a falar de uma doença que se propaga através de gotículas de saliva, através dos espirros da tosse, etc. Nada melhor do que isolarmos as pessoas e fechá-las para quebrar cadeias de contágio, quebrar cadeias epidemiológicas. Foi, portanto, para nós muito importante termos sido dos últimos países a ter casos, porque isso permitiu-nos que, quando toda a Europa tomou medidas radicais, nós pudéssemos, com toda a naturalidade, ter tido o acompanhamento devido dessas medidas. Depois, também extremamente importante, a forma como a nossa população, a população portuguesa, aderiu às medidas determinadas pelo governo. Foi notável. Nós que temos fama de sermos um povo, como dizia o Júlio César, que nos confins da Ibéria há um povo que não se governa nem se deixa governar, mas aparentemente no que toca a situações extremas e no que toca a situações de pandemia, deixámos governar e deixámos governar muito bem. Foi extremamente importante a forma civicamente responsável como os portugueses se comportaram, como aderiram às medidas governamentais. Os profissionais de saúde foram inexcedíveis. Nós tivemos uma ação dos profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, estou a falar da população onde 13% dos casos aconteceram, o que é uma proporção extremamente importante. Todos nós acompanhámos as notícias numa fase relativamente precoce da pandemia, de alguma falta de equipamentos de proteção individual, de alguma dificuldade em às vezes ter os equipamentos de proteção individual adequados, mas mesmo assim os profissionais de saúde nunca viraram costas àquilo que é o seu papel e àquilo que é a sua missão. E foi de facto fundamental a sua ação, a sua dedicação nesta fase. E também por último, e se calhar o mais importante, o famoso Serviço Nacional de Saúde, tantas vezes questionado e tantas vezes debatido, conseguiu estar à altura deste desafio, conseguiu estar à altura desta primeira vaga, com equipamentos, com estruturas, nós estamos com uma proporção relativamente confortável da nossa ocupação em termos de cuidados intensivos, o que nos permite olhar com muita naturalidade para o futuro que aí vem, mas de facto foi um desafio importantíssimo para o Serviço Nacional de Saúde, que, como se sabe por várias razões nos últimos anos, não foi alvo daquele investimento que obviamente todos nós profissionais de saúde gostaríamos, mas isso acho que é normal. Eu acho que qualquer profissional de qualquer empresa quer sempre mais para a sua empresa, como é evidente. Portanto, é normal que nós profissionais de saúde gostássemos de muito mais investimento no SNS. E o SNS revelou estar à altura. Aliás, aqui perto, estamos a falar de ocupar metade do planeta, aqui relativamente perto, o Reino Unido, que há bem pouco tempo teve uma grande discussão acerca da importância do NHS, do Serviço Nacional de Saúde Britânico,
de facto, tem sido o grande pilar de apoio neste momento na forma como o Reino Unido está a fazer face a esta situação. Aliás, não é de balde que um líder conservador, como é o Boris Johnson, sistematicamente fala na importância das pessoas terem comportamentos adequados para salvarmos o SNS, salvarmos mais vidas. Porque as duas coisas estão juntas. Salvarmos, termos a certeza que não saturamos o Serviço Nacional de Saúde, é termos a certeza que não há vidas humanas a perderem-se de uma forma completamente inútil. Obrigado, Mário. Nós estamos com alguma dificuldade em retomar o contacto com o Dr. Luís Bernardino. Já estou. Já está isso, já está aí. Ótimo. Então, bem-vindo. Não sei se conseguiu acompanhar as últimas intervenções dos seus colegas, mas eu passava diretamente para a realidade de Angola, para a realidade africana. A Organização Mundial de Saúde chegou a lançar um alerta temendo muito os efeitos desta pandemia em África, com base na, pelo menos teórica, fragilidade dos sistemas de saúde em muitos sítios, mas eu que tenho contacto com vários países africanos, percebi ao longo dos últimos dias que a África, por outro lado, também está habituada a lidar com pandemias que muitas vezes não assolam a Europa ou os Estados Unidos. Teve experiências dramáticas com o Ebola, por exemplo, com taxas de mortalidade altíssimas e, portanto, também o lockdown, o fecho da vida normal e a consciência das pessoas também terá, de alguma forma, mitigado o medo dos efeitos da pandemia. Luís Bernardino, como é que nos conta essa história a partir de Luanda? Olha, não sei se está a minha imagem no vídeo. Nós não estamos a ver a imagem, mas estamos a ouvi-lo bem. Está bem. Pronto, ok. Eu sugiro que agora, depois desta sua intervenção, quando passarmos à Mónica ou ao Mário, tente depois, com a malta aqui do nosso apoio, tentar religar o vídeo, mas vamos ouvi-lo, para já é mais importante. Pois, porque eu peço imensa desculpa, quer dizer, nós temos, eu uso dois servidores, um dos servidores da TV Cabo deixou de ter sinal, tive que mudar para outro computador que tenho no outro sítio, e agora estou com a coisa da ZAP. Portanto, a mensagem é que é importante. Tenho muita pena de não ter ouvido as outras intervenções, mas no que respeita à África, quer dizer, de facto, a África ainda há muita coisa para definir, não é? Porque realmente, à partida, pensava-se que a África pode ser um problema sério devido ao facto de os sistemas de saúde não estarem tão organizados, não é? E, por outro lado, haver uma população, pelo menos nos centros urbanos, uma grande concentração da população que dificulta muito as medidas de distanciamento, etc. E, por outro lado, eu lembro-me que por volta em março, houve um artigo da Lancet a chamar a atenção sobre a vulnerabilidade da África, não só neste aspecto, como também pelo facto, isto ainda estava-se ainda no princípio de março, ou mesmo fim de fevereiro, e portanto, pensava-se que em África, portanto, a conexão epidemiológica com a China em relação à África era muito grande, e de facto Angola tem muitos trabalhadores chineses na construção e noutras áreas, e pensou-se que poderia ser, portanto, uma zona particularmente vulnerável. Na verdade, verificou-se que não foi assim, quer dizer, realmente, aparentemente, quer dizer, as medidas foram tomadas em relação a limitar os voos da China, e só se limitaram os voos da Europa, mas já quando havia muitos casos na Europa, nomeadamente em Portugal. E o que aconteceu é que, portanto, que os casos que estão referenciados são todos dos últimos voos vindos de Lisboa, não é? E, bom, agora, o que é que a gente vê? A gente vê que realmente há uma grande discrepância nos vários países africanos, que se tem discutido as razões
fala-se em razões climáticas, fala-se na maior juventude da população, etc, etc. Mas eu penso que o principal problema é a testagem, quer dizer, há poucos testes, não é? Quer dizer, por exemplo, até ontem, apenas tinham feito um pouco mais de 5.000 testes em Angola. Portanto, aí fica-se sem saber o que é que se passa, quer dizer, está a decorrer a transmissão, já se sabe que há casos locais, não é? Mas realmente só foram detectados 45 casos, dos quais 13 já estão curados e 2 faleceram. Isto corresponde à realidade? Eu tenho grandes dúvidas, porque, por exemplo, a gente vê aqui mesmo na República ao lado, que é em Kinshasa, já há milhares de casos, não é? O que acontece é que, geralmente, as pessoas, às vezes, são um pouco autocríticas e começam logo a pensar que os poucos casos se devem às ações empreendidas, não é? Quer dizer, um bocadinho de... eu penso que o mesmo acontece com Moçambique. Eu tenho ouvido a televisão de Moçambique, a mesma coisa, que graças às medidas tomadas há poucos casos. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Tenho muitas dúvidas porque realmente a testagem é muito pequena. Portanto, a primeira aproximação seria esta que eu queria fazer. E, portanto, nós podemos estar com níveis de pandemia muito maiores do que aqueles que os números nos dizem, porque basicamente só conhecemos os números das pessoas testadas. No fundo é isso que o Luís está a dizer, não é? Exatamente. Exatamente. Deixe-me aproveitar, Luís, a sua especialidade pediátrica. Para quem não sabe, o Luís Bernardino é um médico muito relevante na realidade angolana, tem até um hospital pediatra com o seu nome, está habituado a todas as lutas há muito tempo. Posso corrigir? Diga. Quer dizer, o nome não é o meu nome, é do meu irmão. Ok. Então, David Bernardino, porque ele é que era um homem de saúde pública, realmente. Muito bem. Então, obrigado pela correção. Mas a pergunta que eu lhe ia fazer tem mais a ver com a sua especialidade. Há um pouco a consciência ou a informação, aliás, os dados vão nos dizendo, as taxas de mortalidade são muito mais altas na chamada terceira idade, não é? Das pessoas mais velhas. É verdade, e como é que se explica que a população infantil e que os mais jovens estejam a ser menos afetados por este vírus? Isto tem a ver com o comportamento do vírus ou tem a ver com sistemas imunológicos mais fortes na tenra-idade? Quer dizer, é uma coisa que ainda está em discussão, mas o que eu tenho lido é que as crianças têm menos receptores nos alvéolos para o vírus, não é? Que é essa a principal razão, porque, de uma forma geral, não podemos dizer de forma nenhuma que a criança está mais protegida imunitariamente. A criança, portanto, os primeiros meses de vida, a criança está, de facto, protegida pelos anticorpos da mãe, sem dúvida, por isso há poucas doenças, há pouco sarampo, há mesmo pouca malária nos primeiros meses de vida, não é? Mas a partir dos 6, 7 meses, a criança é muito vulnerável, quer dizer, por isso é que é uma das razões porque a mortalidade dos menores de 5 anos é tão alta em África. Ok. Mónica, vamos mudar um pouco de tema. A Mónica é especialista em medicina interna e, portanto, estamos na frente da batalha com os infectados, não é? Quando eles entram no hospital e precisam de assistência, e há muita informação, muitas vezes dispar ou até contraditória, sobre o tratamento, e eu gostava de aproveitar o seu conhecimento específico nessa área para esclarecer as pessoas. Houve uma corrida, enfim, da Europa aos ventiladores. Discutiu-se muito a percentagem de ventiladores em relação à população e à necessidade de toda a gente comprar ventiladores, enfim, com consequências económicas, até políticas, encomendas à pressa à China. Toda a gente queria ter um amigo numa fábrica da China para importar ventiladores e, de repente, vêm os médicos italianos dizer: bem, a taxa de mortalidade das pessoas ligadas aos ventiladores é altíssima,
A questão não está nos ventiladores, está em evitar que as pessoas cheguem aos ventiladores. Talvez a Mónica nos possa explicar exatamente o que acontece quando entra um paciente que evolui para o chamado estado de risco, não é? Exatamente do que é que estamos a falar e qual é a atitude médica hoje nesses casos. Bem, vou começar a explicar um bocadinho o comportamento do vírus, para as pessoas também perceberem como é que ele entra no nosso corpo, porque isto também vai ter implicações a nível da terapêutica. Pronto, nós sabemos que os vírus, a nível de infecção, não é como as bactérias, ou seja, os vírus precisam de entrar nas células do hospedeiro para conseguir causar a infecção. Portanto, o que nós sabemos é que o coronavírus, neste caso o SARS-CoV-2, não é, como foi chamado, ele é um coronavírus que tem uma coroa de espinhos à sua volta, ou seja, são 29 proteínas. E, portanto, um desses espinhos vai funcionar como chave para entrar na célula do hospedeiro, ou seja, na célula humana. Tendo que existe esse tal receptor, que há bocadinho o Dr. Luís Bernardino falou, e essa proteína que é esse espinho, ao ligar a célula do receptor, vai funcionar como uma chave e depois vai se fundir e entrar para dentro o genoma, ou seja, o RNA do vírus vai entrar para a célula do hospedeiro, causando replicação viral e causando infecção no nosso organismo. Esse é o primeiro ponto e é onde também existem medicamentos atualmente a serem estudados, que são os antivirais, que tentam evitar a replicação do vírus nas células do nosso organismo. Depois, existe outra resposta que corresponde à nossa resposta como hospedeiro à infecção, à presença do vírus, que é o que nós chamamos de uma libertação de mediadores inflamatórios que vão tentar, além de anticorpos, vão tentar impedir a infecção pelo vírus no nosso organismo. Já deu. Tá bom. Nosso doutor, bem-vindo de regresso. Estou aqui com a ajuda Pronto, então, já está em direto, doutor, já está em direto. E isto vai levar a que haja uma resposta inflamatória intensa no nosso organismo, que é o que vai levar à lesão de órgãos, como no caso do coração, do rim, do fígado, que são órgãos nobres e que, se entrar em falência, podem levar à morte. Portanto, existem medicamentos também a ser estudados que vão combater esta parte relacionada com a imunidade e com a imunidade. Deixe-me ajudar aqui a audiência, que eu presumo que em grande parte seja leiga como eu. O que a Mónica nos está a explicar é que não é o coronavírus que mata diretamente, o que ele fragiliza são órgãos nobres que entram em falência. Ou seja, leva a uma resposta do hospedeiro que vai fazer com que possa causar lesões a órgãos nobres e daí, numa das situações, ser a falência respiratória, com síndrome respiratória agudo grave, daí ser necessário tantos ventiladores como mencionou há bocado. Certo. Pode levar à morte. Agora, em relação ao tratamento que estava a referir, até a data não existe nenhum tratamento que tenha provado eficaz no tratamento do vírus. Existem centenas de medicamentos a serem estudados. Houve uma altura em que se dizia que o Caletra, que é o Lopinavir, Ritonavir, que é usado no tratamento da SIDA, poderia ser eficaz, mas depois houve estudos que mostraram que não havia diminuição na mortalidade com o uso deste medicamento. Depois falou-se na hidroxicloroquina associada à azitromicina ou cloroquina ou hidroxicloroquina isolada, sendo que até o presidente Trump andou a fazer campanha para o uso desse fármaco e houve uma corrida das farmácias. Não vamos comentar o desinfetante. desse fármaco, mas a verdade é que a única coisa que se provou é que a hidroxicloroquina isolada ou associada à azitromicina pode reduzir os dias de internamento, mas não reduz a mortalidade, sendo que, além de que esse medicamento não deve ser dado em ambulatório, pelo menos sem vigilância, e também não sabemos ainda bem qual será a dose eficaz, porque pode aumentar o risco de arritmias e morte por paragem cardíaca. Portanto, neste momento não existe nenhum tratamento que seja eficaz. Depois há medicamentos a serem estudados biológicos, que são usados também para o tratamento da artrite reumatoide,
fala-se também no plasma reconstituído dos doentes que já tiveram infectados com o vírus, mas isto é tudo ainda, está tudo muito em fase experimental. Mónica, como é que um médico atua no dia-a-dia, não é, perante a realidade de um doente, quando no fundo não há protocolos que vos digam exatamente o que têm que fazer? Como é que pensa um médico perante um caso destes? Eu penso que neste momento cada caso é um caso, não é? Embora, pronto, e vamos tentando seguir porque apesar de tudo tem havido muitos estudos publicados e vamos tentando seguir o que vai sendo publicado, não é? Mesmo que não haja ainda grande evidência científica, e o que se tem tentado fazer é combinações de diferentes medicamentos, não é? Para tentar combater esta infecção. Até porque muitas vezes eles acabam por ter também infecções secundárias, bacterianas ou fúngicas, portanto não é só o tratamento. Quando vão tratando o doente contra tudo aquilo que ele vai revelando, não é? Pois é, temos que ir um bocadinho individualizar o tratamento e ir seguindo o que nós vamos avaliando, sim. Mário, uma das mensagens que nós temos ouvido mais ou menos generalizadas é que uma das opções políticas, se quiser, ou de saúde pública, no fundo tem a ver com a dinâmica do crescimento do contágio para que o sistema de saúde não entre em ruptura e possa ir gerindo os novos casos, certo? Portanto, daí também a história do distanciamento social. Como é que se organiza o sistema de saúde para que isso possa ser possível? Nesta pandemia, as pandemias acarretam geralmente dois tipos de situações e que é preciso terem alguma atenção. Uma são os pandemónios, a outra são as pantominas. Esta pandemia teve uma pantomina muito interessante, particularmente aqui deste lado do mundo, que foi a determinada altura a história das luvas. As pessoas usavam luvas, os jornalistas apareciam na televisão a apresentar programas de luvas, como se as mãos pudessem ser uma porta de entrada do vírus por si só. Foi de facto um momento interessante, meio caricato no meio de todo este desastre que a determinada altura nós acompanhávamos e, portanto, foi muito interessante essa parte. A outra são os pandemónios. O grande pandemónio desta pandemia foi o proliferar de especialistas em epidemiologia, virologia, saúde pública, que apareceram e nasceram debaixo das pedras. Hoje em dia, nós abrimos qualquer página do Facebook e há peritos em epidemiologia que há 6 meses atrás eram peritos em climatologia. Portanto, há 6 meses atrás eram peritos ou em futebol, que sabiam perfeitamente o que estava por trás do pensamento daquela menina sueca, a Greta, e que até sabiam mais do que ela sabia. Portanto, e de repente todos esses peritos, esses especialistas reconverteram-se e agora são epidemiologistas. E geralmente unem-se com alguns pontos em comum. O pandemónio comunicacional é um pandemónio perigoso, porque é o fator-chave para que as pessoas adotem ou não adotem comportamentos que nós consideramos os melhores e os mais adequados perante esta pandemia. Uma das coisas que todos nós ficámos a saber com esta pandemia foi a questão do aplanar da curva. Nós sabemos que as doenças, este tipo de doenças, tendem a comportar-se, na história natural da doença, como a curva que aquele senhor Gauss fez aqui há uns anos atrás. Portanto, tendem a comportar-se com aquela forma de sino. O grande objetivo que nós temos nos serviços de saúde é não permitir que a doença se comporte nessa forma de sino. Ou seja, a doença vai tendo uma progressão geométrica até atingir um patamar máximo de casos. Com esse patamar máximo de casos é o ponto máximo de probabilidade de mortes, de internamentos, etc. E esse ponto máximo de casos, mortes, etc., é, de facto, um dos momentos-chave, porque é um momento em que há a ruptura total do sistema, de tudo, inclusive da sociedade. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que empurrar essa curva para baixo, temos que empurrar essa curva em forma de sino, temos que a aplanar. Se a aplanarmos e a mantivermos sempre abaixo do nível, digamos assim, de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, e ela se comportar sempre neste nível, nós conseguimos que não haja ruptura do sistema, não haja ruptura da sociedade, não haja ruptura de tudo e mais alguma coisa que nós possamos imaginar. Como já disse há pouco na minha primeira intervenção,
E isto consegue-se com muitas medidas, com medidas de saúde pública. Se tivermos um tratamento eficaz, consegue-se. Se tivermos uma vacina efetiva, consegue-se. O problema é que neste momento não temos nem tratamento, nem vacina. E, portanto, e vacina não teremos nem tão cedo. Portanto, apesar das notícias que sistematicamente vão surgindo, e é importante essas notícias, isto é um bocado como na época do defeso, quando não há futebol, aquelas notícias que saem sobre contratações. É importante porque o pessoal não tem os jogos de futebol e precisa ter alguma coisa para se animar, não é? Olha, o Futebol Clube do Porto vai contratar o Cristiano Ronaldo. O Futebol Clube do Porto não tem dinheiro para contratar o Cristiano Ronaldo, mas esta expectativa e esta capa de jornal que possa aparecer deixa durante uns dias os adeptos do Futebol Clube do Porto, como eu, por exemplo, sossegadinhos e calmos e expectantes que realmente pode ser que tenha o Quaresma, pode ser que tenha o Quaresma. Pronto. Portanto, o que é que nós queremos, o que é que nós pretendemos? É este aplanar de curva. É que a curva se transforme num planalto. Claro que este planalto nunca é um planalto real. Há a tendência para ir tendo uns pequenos vales e subidas. E quando ela se comporta nesse planalto com pequenos vales e subidas, podemos nós bem. O que nós temos de estar atentos é se a determinada altura uma dessas subidas a seguir ao vale não começa a comportar-se normalmente com a curva a caminho numa direção que faça sugerir que vem aí mais uma grande montanha. E nós, portanto, não queremos grandes montanhas. O confinamento, como já dissemos, tem de facto essa característica. Consegue, de uma forma relativamente rápida, ainda que o rápido aqui é preciso terem atenção o comportamento natural do vírus. Nós estamos a falar de uma doença que tem um período de incubação até 14 dias. Ou seja, qualquer medida rápida, entre aspas, que nós tomemos, vai demorar, no mínimo, esse período de incubação e mais outro período de incubação. Portanto, não se vê logo o resultado. Demoramos 14, 28 dias a ver o resultado. E isto torna a doença ainda mais perigosa, para o bem e para o mal. O grande problema deste desconfinamento é que nos primeiros dias as pessoas podem não ver nenhum reflexo de atitudes menos civicamente responsáveis. Se as pessoas começarem agora a perderem todos aquilo que nós andámos a martirizá-las com a informação nos últimos meses, o distanciamento social, a etiqueta respiratória, a importância das barreiras, nomeadamente a máscara, as barreiras nos locais de trabalho, etc. Se as pessoas de repente perderem todos estes comportamentos, não vai ser amanhã já que vamos começar a ter as pessoas a ocorrer ao serviço de urgência, não é amanhã. Se calhar é daqui, com uma grande probabilidade, 5, 6 dias, que é quando a doença geralmente começa a manifestar-se. E depois ela manifesta-se, mas uns dias antes dela se manifestar já é contagiosa, a pessoa entretanto já contagiou uma série deles e daqui a 10, 15 dias começam as pessoas a chegar em massa aos serviços de urgência. Daqui a 15, 20 dias temos os cuidados intensivos a receber pessoas a torto e direito. Daqui a 30, 40 dias temos as pessoas a morrer. Eu tentei simplificar isto numa frase simples, mas é mais ou menos isto. Por isso é que, por exemplo, na Itália, nós assistimos a que, em determinadas fases, aquilo parecia que já tinha aliviado e de repente as pessoas, entre aspas, facilitavam e a seguir vinha tipo a montanha russa. Portanto, eu agora já passou a fase pior e agora vem a grande descida, depois vem a grande subida, depois vem a grande descida. Temos de ter cuidado com isto. E por isso é que qualquer processo de desconfinamento tem que ser um processo epidemiologicamente sustentado. É um momento para decisões políticas, obviamente que sim. Aliás, a saúde pública não se faz sem decisões políticas. A saúde pública anda de braço dado com as decisões políticas. Quase tudo na saúde pública tem uma base nas decisões políticas. Agora, esta é a altura para a política ser extremamente sustentada nas decisões e nas informações epidemiológicas. Nós não podemos ter, de repente, porque de facto nós somos um ser social, porque de facto isto de estarmos fechados faz-nos mal. Nós não andamos durante 50, 60 anos a dizer às pessoas que era importante caminharem, que era importante conviverem, e agora de repente aparece algo que a gente nem sequer vê, é um grão de pó completamente microscópico, e diz, não, isto estava tudo errado, afinal de contas as pessoas têm que ficar fechadas em casa porque é melhor para elas. Obviamente que é melhor nesta doença, mas não é melhor para tudo o resto. Além de outra situação que também é preciso terem atenção, que é o pânico exacerbado que pode levar as pessoas a não recorrerem aos serviços de saúde em situações que as pessoas têm que recorrer ao serviço de saúde. Porque
o facto de, neste momento, termos este grão de pó microscópico que nos perturbou completamente e destruiu o modo de vida como nós tínhamos até há 4, 5 meses atrás, não implica que tenha deixado de haver infartos, tenha deixado de haver apendicites, tenha deixado de haver tudo e mais alguma coisa. E, portanto, tudo isso continua a existir e nós precisamos que as pessoas continuem a queixar-se quando têm queixas. Agora, temos é que, como sociedade, articularmos para que todo o processo de prestação de cuidados de saúde, de proteção aos grupos mais vulneráveis, e nós, neste momento, em relação a esta doença, dentro de toda aquela imensidão de coisas que nós não sabemos dela, já sabemos quem são os grupos mais vulneráveis para esta doença. Nós já sabemos que os grupos etários acima dos 80 anos são o alvo preferencial desta doença, são onde as taxas de letalidade são superiores. Nós precisamos que nós, enquanto sociedade, nos organizemos para que esta imensa população, por exemplo, só em Portugal são cerca de 650 mil pessoas, nós em Portugal temos 650 mil pessoas com mais de 80 anos, e portanto é uma população de altíssimo risco e nós precisamos que a sociedade esteja organizada para que estas pessoas continuem a viver com cuidado, com muita proteção, mas continuem a viver, continuem a ter a sua vida. Portanto, nós de repente não podemos decretar a toda a gente que tem mais de 80 anos ou mais de 90 anos, olha, o senhor agora está em prisão domiciliária até descobrirmos uma terapêutica eficaz ou uma vacina efetiva. Não podemos fazer isto às pessoas. Temos isso sim que dizer, portanto, guarde-se, e nós como sociedade estamos a adaptar para que a sua vida seja o menos penosa possível. Portanto, todos aqueles serviços que nós não tínhamos preparados para estes grupos etários em concreto, e todos nós sabemos as características destes grupos etários, têm que estar preparados para isso. Dou um exemplo, compra online. Todos nós que somos de uma determinada geração, que já crescemos com os meios informáticos, obviamente para nós as compras online são a coisa mais simples do mundo. Mas se calhar para esse grupo etário não são. Se calhar temos que criar aqui algum tipo de alternativas, se calhar temos que envolver aqui as comunidades locais, as juntas de freguesia, etc., que prestem um apoio à distância, por telefone, a estas populações para que possam fazer as suas compras online, para que os possam ajudar nisto. Nós temos que nos reinventar. Esta doença é um desafio até civilizacional. Se no final desta doença nós não tivermos sido capazes de defender os que de nós eram mais vulneráveis, então falhámos como civilização. Se estivermos ainda no patamar em que estava o homem das cavernas, que não conseguia defender os mais frágeis porque havia animais selvagens e havia tudo isso, então falhámos como civilização. Nós temos que ser capazes de defender os mais frágeis da nossa sociedade, mas defendê-los com qualidade de vida. Não é impondo, quase como aquela anedota, se me permite contar, aquela história dos 3 meninos que chegam à escola e a professora pergunta se algum deles já tinha feito uma boa ação nesse dia. E há um que diz, sim, ajudei uma velhinha a atravessar a estrada. E o outro diz, eu ajudei uma velhinha a atravessar a estrada. E o terceiro diz, eu ajudei uma velhinha a atravessar a estrada. E a professora pergunta, os 3 ajudaram uma velhinha a atravessar a estrada? Sim, ela não queria. Portanto, nós não podemos fazer isto. Nós temos que, de facto, convencer, entre aspas, a velhinha a atravessar a estrada. E para isso tem que ser sedutor atravessar a estrada. Ok, obrigado, Mário. Luís, eu perguntava-lhe como é que está, como é que vê neste momento a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde em Angola versus esta necessidade que temos de não haver uma correria aos serviços, ou seja, também como é que vê o comportamento social da população em geral e essa dicotomia entre a necessidade de evitarmos correrias aos hospitais e uma infecção generalizada e a capacidade de resposta do Serviço de Saúde em Angola? Eu penso que em países como Angola, que, como a OMS diz, ainda podem ter problemas muito sérios com a doença, devem ser mais apoiados. Quer dizer, eu sei que eu já participei em vários surtos epidémicos em Angola. O sarampo nos anos 80 matava centenas de crianças. Não é? Depois temos o surto da cólera, temos o surto do Marburgo, etc. Não é? E, por exemplo, quando foi do Marburgo, que aconteceu na cidade de Luís, que é uma cidade do norte, e que havia a preocupação de pudesse vir para a Luanda, quer dizer, tivemos um enorme apoio da OMS, e mandaram para cá consultores, etc.
E isso foi muito importante. Agora, neste momento, claro que a OMS está dispersa, porque a coisa é mundial, tem que dar, mas eu penso que deve talvez olhar com algum pormenor mais para países como Angola e Moçambique e outros países africanos, que têm, de facto, o sistema de saúde ainda muito, muito débeis, não é? Que não estão a fazer a testagem que devem fazer, não é? Que, por outro lado, quer dizer, têm também os hospitais públicos também não estão devidamente preparados, quer dizer, eu penso que aqui até há uma tendência que eu estou a falar da minha opinião pessoal, digamos, a procurar resolver os problemas fora do sistema de saúde, quer dizer, vão pôr o confinamento numa área fora da cidade de Luanda, que não era uma área de saúde, foram pôr os doentes a 50 quilómetros também num hospital e praticamente os grandes hospitais da cidade, quanto a mim, deviam estar mobilizados e deviam estar até com camas preparadas. Isso não está a acontecer. Quer dizer, também estão a dizer que estão a preparar camas num outro sítio. Quer dizer, portanto, eu penso que o sistema de saúde era uma ótima ocasião para tentar afinar o nosso sistema de saúde, que ainda está muito débil. Portanto, eu penso que o que era importante agora era que houvesse maior apoio, porque realmente as pessoas estão a ser um bocadinho o que a gente chama aqui um bocado ubris, quer dizer assim, isto está assim, parece que é pouco, porque nós somos bons. É um bocado esta a mensagem que está a passar, não é? Quando se calhar não é isso. Nós é que não estamos a ver ainda, não temos instrumentos para fazer o diagnóstico, não é? E isto é em relação à Angola. Agora, basta dizer isto, quer dizer, o próprio governo está a tomar decisões um bocadinho, quer dizer, a gente vê, por exemplo, as curvas, por exemplo, no Financial Times, não sei se já tem acesso. O Financial Times tem curvas muito bonitas, diárias sobre os vários países, não é? E a gente vai ver essas curvas, e tem até uma curva para a Nigéria, por exemplo. Mas não é possível fazer uma curva para Angola, porque Angola é do género, de ponto de identificações, é 2, 0, depois 0, 0, depois 3, depois... Isto ao ritmo da testagem. Quer dizer, isto não é uma informação válida para o governo. É claro que o governo joga pelo seguro, já é o terceiro estado de emergência portanto, que decreta no país, não é? Isso traz inconvenientes grandes, sobretudo para a população mais pobre, quer dizer, tem dificuldade. A população mais pobre vive no dia a dia, quer dizer, o mercado paralelo, os que vendem e os que ganham, vivem, é o dia a dia, não tem um aprovisionamento em casa, etc, etc. Portanto, é preciso o tal desconfinar, quer dizer, no fundo eles também estão a dizer que vão desconfinar. Desconfinar em relação a quê? A qual epidemia? Ainda não é palpável qual é a epidemia, percebe? E mais ainda, outra coisa que eu acho que é bastante grave, quer dizer, houve determinação para, eu creio que também, se calhar nos outros países, para acabar as consultas. Acabaram as consultas, agora só as urgências, não é? Mas, em consequência, o pessoal de saúde foi desmobilizado, quer dizer, a mesma coisa. O pessoal de saúde trabalha metade do tempo e trabalha dia sim, dia não é? Ora, isto eu acho que é imoral, quer dizer, porque se estamos numa crise sanitária, como é que o pessoal de saúde está reduzido a 25%? Então, bem, pode-se dizer assim, isso é a experiência de outros países, que evidentemente que a população se retraiu. Eu acho que isso aconteceu em todos os países, quer dizer, a população ficou com medo de ir aos hospitais, só vão por casos graves, não é? Mas, então, deve-se, claro, pode-se reduzir a mão de obra, mas essa mão de obra não vai ficar em casa. Deve ir procurar exatamente ser enquadrada nas equipas de saúde que vão fazer a prospeção da doença na comunidade. Quer dizer, essas coisas que eu, como todos estou a falar a título pessoal, não é? E agora há um outro problema, quer dizer, que se põe em geral para o desconfinamento, não é? É que realmente, quer dizer, a gente vê que o grande problema aqui é saber-se o seguinte: quando é que
a pessoa deixa de ser contagiosa, né? Porque começou a se fazer o controle nos aeroportos, ainda se faz, a temperatura, mas chegou-se à conclusão que a pessoa assintomática pode ser contagiosa. E então começou-se a fazer a quarentena, que tem que ficar... Mas, como aqui, além da quarentena, tem que fazer o teste. Quer dizer, isto realmente, pelo menos, isto não está no papel, mas é o que se faz, não é? E, portanto, está-se a tornar, por exemplo, agora, os países que, por exemplo, que dizem que vão abrir as ligações aéreas, por exemplo, foi o caso agora, eu creio que da Espanha e da Inglaterra e do Reino Unido, dizem que as pessoas que vierem fazem 15 dias de quarentena. Isso dificulta extremamente, quer dizer, a não ser pessoas que tenham realmente, vivam no país, os visitantes, quer dizer, vão ficar 15 dias à espera de... portanto, era preciso criar um instrumento, quer dizer, porque eu li ontem ou anteontem que portanto, o vírus é muito menos isolável nos casos leves e a partir depois da segunda semana da doença já há muito menos vírus. Eu acho que tem que estudar bem isso, que é para evitar estas situações. Sim, senhora, fazer-se o controle dos sintomáticos e depois, em relação ao resto, haver instrumentos para impedir as quarentenas tais como são feitas, não penso eu, porque senão, pelo menos a comunicação mundial vai ser extremamente lenta, não é? Vai ser muito mais lenta do que eu gostaria. Obrigado, Luís. Esta mensagem é importante, desconfinar medindo, não é? Tendo os dados corretos para as decisões corretas. Eu volto à Mónica, se permite, para mudar um pouco do tema, que tem a ver com esta mensagem do Luís, de que se calhar muitas pessoas estão a morrer, ou pelo menos a perder anos de vida, fora da contagem do Covid, porque de facto os sistemas de saúde e a própria atitude das pessoas está a diminuir drasticamente a capacidade de resposta a todas as outras doenças e a todos os outros perigos que as pessoas acorrem. E também recordo-me de notícias que tenho lido sobre o aumento dramático, por exemplo, da violência doméstica. As experiências que todos nós temos de ligar por plataformas online para amigos, para colegas e para a família e ver nas caras deles que não estão bem. Notícias, para mim, um pouco chocantes, de filhos que vão visitar os pais ao pátio, falando com eles à janela. E, portanto, também gostava que a Mónica nos explicasse um pouco aquilo que muitas vezes não está nos jornais, aquilo que não estamos a falar, que é tudo aquilo que está a acontecer muito para além do Covid, não é? E como é que lidamos com isso? Pois, nós quando falamos do Covid, atualmente o que se tem falado mais e o que tem-se abordado mais realmente é os sintomas, o tratamento, as vacinas, mas esquece-se que existem outras implicações relacionadas com o confinamento. Por exemplo, posso lhe dar o exemplo de que o próprio distanciamento social é um privilégio. Porque uma coisa é podermos estar na nossa casa com boas condições sanitárias, termos ótimas condições para poder fazer um teletrabalho e podermos manter, e ao mesmo tempo, apesar de estarmos em distanciamento social, podermos manter o nosso income mensal para pagar as nossas contas ao fim do mês. E nós sabemos que quando iniciou essas medidas de confinamento e distanciamento social, houve muitas pessoas que ficaram desempregadas e algumas ficaram em layoff e, portanto, isto aumenta a taxa de depressão, a taxa de stress, a taxa de ansiedade e, portanto, há outros fatores que estão implicados no confinamento que não só a questão da saúde física, porque também tal como diz a definição de saúde pela OMS, é o completo bem-estar físico, psíquico e social, e não apenas a ausência de doenças, certo? E, portanto, também tem-se verificado realmente aumentos de casos de violência doméstica, porque as pessoas acabam por estar mais confinadas dentro do mesmo espaço.
em relação também à questão aqui de falarmos de fiquem em casa, ficar em casa na Índia não é a mesma coisa que ficar em casa em Macau ou em Portugal. Como nós sabemos, na Índia eles vivem, enfim, são dezenas de pessoas dentro da mesma casa, portanto, esta questão... Em partes da Índia, também há palácios, não é? Em partes da Índia, sim. A grande maioria, não é? A maioria da população são dezenas de pessoas dentro da mesma casa. E portanto, penso que não podemos esquecer que quando tomam-se medidas de confinamento, não é só a questão da doença, das pessoas apanharem o vírus, mas existem também este peso psicológico e económico também, não é? Na vida das pessoas. Como é que se lida com isso? Que conselho é que pode dar às pessoas para gerirem o stress, para gerirem a ansiedade? Enfim, não é propriamente tomar ansiolíticos, não é? Já tomam muitos, aliás. Pois é, eu sei que enfim, há países que criaram linhas de apoio psicológico, não é? Inclusive eu lembro-me de há pouco tempo ter visto mesmo em Portugal que nas farmácias eles até tinham um código para as pessoas que eram vítimas de violência doméstica poderem manifestar-se, enfim, que estavam a ser vítimas de violência doméstica sem que a outra pessoa se apercebesse, não é? Portanto, penso que é muito difícil lidar com essa situação e penso que realmente a única forma de haver é linhas de apoio, eventualmente haver pessoas que possam deslocar-se ou telefonar para saber naquelas populações mais vulneráveis, telefonar para saber como é que estão. Portanto, penso que é uma forma com que se poderá lidar com esta situação. Deixa-me voltar ao Luís, eu já vou ao Mário, vou inverter aqui a ordem desta vez porque estava a ouvir a Mónica e lembrei-me de um texto lindíssimo, que aliás publicámos no Plataforma a semana passada ou há 2 semanas, do José Caliengue, que é diretor do jornal O País, em Angola, que se chamava Saudades do Teu Beijo. É mais difícil numa população mais tropical, numa população mais gingada, com mais ritmo, os efeitos psicológicos e psiquiátricos do distanciamento social, até em populações eventualmente mais empobrecidas, têm efeitos mais perversos. É mais difícil lidar com isso em Angola do que, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos hoje? Bom, é como disse, isso depende da classe social, não é? Quer dizer, evidentemente que em Angola há pessoas que têm, cuja classe social as coloca no mesmo nível que, portanto, que os correspondentes classe nos países do hemisfério norte, não é? Em relação aos bairros, os bairros populares, quer dizer, ou vamos para a zona urbana, nas zonas urbanas, o tecido digamos, de casas é de tal maneira chegado, não é? Que eu não acredito que, de facto, quer dizer, a polícia geralmente aqui controla as grandes vias, não é? Controla as grandes vias, mas uma vez a pessoa dentro de um bairro popular, quer dizer, ali não há limites quase de casas. Há casas, por exemplo, há quintais onde há várias residências, etc. Portanto, é uma ficção pensar-se que nas zonas periurbanas da África haja confinamento. Eu não acredito que haja, que seja possível. Depois há muitas crianças, que atendi muitas crianças, que, portanto, por natureza são, portanto, não sentem essa necessidade e têm também necessidade de se mover. Portanto, eu penso que esses problemas, quer dizer, quando muito, quer dizer, a gente vê isso esses problemas psicológicos e tal, vemos isso nas redes sociais, mas, como sabe, as redes sociais são frequentadas por pessoas de uma certa classe, não é? Portanto, estamos a ver apenas um aspecto do problema. Ok, Luís, obrigado. Nós estamos com cerca de 1 hora de debate. Nós vamos abrir daqui a pouco
a conversa às pessoas que nos estão a ouvir. Estão-nos aqui a ajudar a recolher as perguntas que vão sendo feitas. Já vamos passar essa fase, prometo, mas eu preciso de fazer uma última ronda com este tema, que no fundo é a pergunta que todos fazemos. Independentemente do distanciamento social, dos cuidados privados de saúde, dos cuidados públicos de saúde, das opções políticas que vamos fazendo um pouco por todo o mundo, o que toda a gente está à espera é que apareça uma pílula mágica, que apareça a vacina. Aliás, este debate surge de uma primeira conversa que o Plataforma teve convosco, cujo tema era esse, e depois, enfim, acabámos por ser confrontados com a realidade. Todos vocês nos explicaram o que é preciso é salvar pessoas neste momento. Já vamos falar disso quando houver condições para isto, mas eu gostava de deixar esta mensagem às pessoas. Na vossa opinião, em que ponto é que estamos? O que é que vai chegar primeiro? Qual é a taxa de esperança que podemos ter, primeiro, presumo eu, em medicamentos que possam, pelo menos, aliviar a taxa de risco, pelo menos diminuir a taxa de infectados que chegam a estados de risco, e a que distância é que podemos estar de uma vacina? Mário, na sua opinião, como é que está esse combate, essa linha da frente? Na minha opinião, o que importa é nós conhecermos cada vez melhor esta doença. Nós temos que saber como é que ela se comporta. Temos que aprender cada dia que passa a conseguir detectá-la o mais precocemente possível, detectá-la numa fase em que ela... Nós temos que conhecer também os preditores da evolução dela. Ou seja, eu tenho que perceber de uma forma muito objetiva o que é que numa determinada pessoa infectada por esta doença eu tenho que ter como sinal de alerta para de imediato começar a fazer tratamento, ou internar, ou fazer outra medida qualquer. Portanto, quanto mais tempo decorrer desta doença, melhor a vamos conhecendo. Melhor vamos sabendo como é que ela se comporta, melhor vamos conhecendo a sua evolução e a forma como os casos mais graves, como é que se comportam numa fase inicial. Portanto, isto é um processo que se faz por aprendizagem, que os médicos fazem contactando com casos, publicando, esclarecendo os colegas de todo o mundo sobre o que é que encontraram e a forma como geriram as situações. O resto da terapêutica que seja mais eficaz ou a vacina que seja mais efetiva, isto são processos diferentes. Isto já exige um investimento considerável e nós sabemos que neste momento há imensas estruturas a nível mundial que estão a investir, isso tudo mais conhecido até é investir na vacina, ainda que tínhamos que ter muitas reservas em relação a esta doença. Quer dizer, nós temos muitas doenças virais para as quais não há vacina e temos que perceber que mesmo o vírus influenza, que nós já conhecemos há relativamente algum tempo, todos os anos nós temos de dar uma vacina diferente, porque ele vai mudando, vai assumindo novas formas e isso exige novas vacinas. Portanto, nós sabemos muito pouco desta doença e deste vírus e isso leva-nos a que, em momento algum, podemos ter esta certeza absoluta, tínhamos essa certeza absoluta de que não há problema, isto a medicina, a tecnologia já está tão evoluída que mais dia menos dia encontra-se uma cura ou mais dia menos dia encontra-se uma vacina. Eu, como profissional de saúde, não tenho tantas certezas como as certezas que eu às vezes vejo na televisão de pessoas que não são profissionais de saúde. Mas isto vem de encontro àquilo que eu há pouco falava, é o tal pandemónio comunicacional. Portanto, nós temos de ter os pés bem assentes na terra. E nós sabemos isso sim, o que é eficaz, neste momento, o que é eficaz para que não haja contágios e para que as pessoas não fiquem doentes. E é nisto que nós temos que apostar. Nós neste momento temos que apostar seriamente em que não haja pessoas doentes e sobretudo não haja pessoas de grupos vulneráveis doentes. Porque esse é que nós temos que proteger de uma forma brutal. Mário, Luís, primeiro conhecer a doença, depois esperar por medicamentos mais eficazes e a vacina. Concorda com esta dinâmica? Sim, eu penso que sim, quer dizer,
nós ainda temos muitas dúvidas sobre, por exemplo, até que ponto é que a doença, é que a pessoa que contraiu a doença passa a ser resistente à doença. Isso ainda está a ser visto, né? Porque, inclusivamente, isso é importante, porque isto diz-nos logo, quer dizer, qual é, digamos, o poder da vacina, porque, no fundo, a vacina vai jogar um bocado com isso, vai jogar com a possibilidade de haver, se o próprio vírus não der uma proteção a todo o conjunto de antigénios do vírus que provoca a doença, não der uma proteção, vai ser complicado, porque a gente vai ter que, porque no fundo as vacinas, a maior parte das vacinas, vão-se buscar um ou outro componente do vírus que vai funcionar como antigénio para produzir anticorpos, não é? Portanto, essa é uma coisa que ainda não está esclarecida. Portanto, depois há aquele problema que agora se fala muito, até os israelitas fizeram muito, que é os anticorpos monoclonais. Os anticorpos monoclonais, no fundo, tanto quanto, eu também não sou especialista na área, na imunologia, mas fico com a ideia de que são, no fundo, é a ideia do soro, portanto, são anticorpos já formados, mas, quer dizer, já identificados como tais, quer dizer, sempre monoclonais, portanto, produzidos em grande quantidade, que não vão fazer a profilaxia, vão fazer o tratamento. Portanto, vai fazer, quer dizer, como o soro, que são anticorpos já formados, enquanto que a vacina ainda vai fazer, o organismo fazer os anticorpos. Portanto, em relação à vacina, é isso. Depois, em relação aos agentes, não é? Há aquele, não sei se, Mónica, não sei se falou naquele antiviral que foi usado para a época. Esse também eu ainda, parece que foi ontem de ontem, vi na JAMA que o ensaio que foi feito, quer dizer, dá uma proteção muito pequena, quer dizer, da ordem, portanto, no grupo padrão morrem 11%, no grupo com o geral morrem 8%, portanto, também ainda estamos longe de lá chegar, não é? Na questões de medidas não farmacológicas, medidas de saúde pública, quer dizer, quanto a mim, a pergunta que vale 1 milhão de euros é de facto saber assim, como é que a gente pode saber que um assintomático não é contagioso? Porque esse é que é o grande... Em infecciologia nós lidamos sempre com isso, nós procuramos sempre isolar o doente. Agora aqui temos uma doença em que realmente o não doente pode ser contagioso, mas é preciso apurar bem isso, porque realmente é possível que o não contagioso seja, que o não sintomático não seja muito contagioso. E se calhar por aí teremos que caminhar para ver se conseguimos um desconfinamento que seja razoável e que seja prático. Obrigado, Luís. Mónica, eu penso, se a memória não me atraiçoou, que a expressão é sua, uma má vacina é muito mais dramática do que uma não vacina. O que é que nós podemos esperar que aconteça a partir de agora, que vamos começar a tentar desconfinar, do ponto de vista da evolução da indústria dos medicamentos, no sentido de nos dar tempo para chegar à vacina? Bem, eu penso que, enfim, a indústria não poderá fazer nada para acelerar o fabrico das vacinas, porque, só para contextualizar aqui um bocadinho, o fabrico de uma vacina leva anos. Aliás, desta vez houve uma sequenciação genética dos genes do vírus de uma forma extremamente rápida, que das outras vezes levaram alguns anos até conseguir a sequenciação do gene. A verdade é que existem neste momento centenas, dezenas de empresas farmacêuticas na corrida pela descoberta da vacina, mas apenas 5 neste momento é que estão mesmo no ativo. Portanto, inclusive há 3 que entraram este mês de maio em fase 2. Isso quer dizer o quê? Que a vacina, para ser fabricada, primeiro tem que se descobrir a sequenciação genética do vírus, depois tem que se fazer o teste inocular in vitro para ver o que é que acontece, depois de passar da plaquinha de vidro tem que passar para os animais, depois de passar para os animais é que passa para os humanos. A fase 2 qual é?
E a fase 2, dentro desta fase em que já entrou nos humanos, tem a ver com, quando já é administrado em humanos, tem de uma fase 1 a uma fase 4. Portanto, depois tem especificidades que agora não consigo descrever, mas que é até chegar à fase 4. Mas já estamos em testes em humanos, portanto. Sim, está em testes em humanos, inclusive já está numa fase 2 a partir de maio, há 3 empresas que estão em fase 2. Portanto, segundo, por exemplo, o Dr. António Fauci diz que provavelmente no início do próximo ano teremos uma próxima vacina, não sei, penso que será mais para meados, fim do próximo ano, se tudo correr bem, porque depois de termos, enfim, fabricado a vacina, temos que avaliar a eficácia. E o que é que significa eficácia? É se depois de inocularmos a vacina, se a pessoa ficou imune, ficou protegida, durante quanto tempo fica protegida, se é permanente, se é transitório, se tem que levar várias injeções para ficar imune. Se temos o exemplo da vacina do influenza que temos que levar todos os anos, certo? Portanto, isto tudo tem que ser avaliado a nível de efeitos adversos também, e não menos importante que isso, quem descobrir a vacina tem que ter capacidade de produzi-la em grande massa, porque penso que quem descobrir a vacina primeiro e que seja segura e eficaz tem que ter uma atitude altruísta, porque enquanto houver o Covid-19 pelo mundo, ninguém está salvo. Portanto, não basta estar um país imunizado e enquanto o resto do mundo ainda continua com a infecção. Portanto, eu penso que, por muito que se queira acelerar o processo da descoberta de uma vacina, há fases que são inevitáveis que não se conseguem ultrapassar. Obrigado, Mónica. Eu vou abrir o debate à assistência. Vejo aqui pessoas com a mão no ar a pedir para intervir. Eu não, em princípio, apenas leria as perguntas. Tenho também aqui já uma coleção de perguntas que foram ser feitas, mas vou deixar as pessoas intervirem em direto. Nós temos pelo menos 2 pessoas a pedir para o fazer. Eu peço apenas que entendam que tem que ser uma intervenção rápida, não pode ser um discurso, é levantar uma dúvida, fazer uma pergunta, para darmos tempo aos nossos convidados de responder. Primeiro as senhoras, a Arissa Xiong, não sei se o vai fazer em português, em que língua é que o vai fazer, mas faça favor de fazer a sua pergunta, se me estiver a ouvir. Penso que não. Estava também com a mão no ar o Pedro Tadeu, é jornalista, colega nosso, trabalha, aliás, também connosco no plataforma, estava com a mão no ar, não sei se me estás a ouvir, Pedro, se quiseres intervir, por favor. Senhor, a pergunta que eu tinha para fazer era relativa à questão das vacinas. E era a seguinte: mesmo que se invente uma primeira vacina em tempo relativamente rápido e que se descubra que ela é eficaz, é possível o vírus ter uma mutação suficientemente grande que torne inútil essa primeira vacina? E, portanto, esta pergunta tem depois uma consequência lógica a seguir, se esta hipótese que eu estou a colocar for verdadeira. É, no fundo, estas medidas de afastamento social, de permanente tentativa de prevenir o contágio, não terão, no fundo, que vir a ser permanentes, dada a possibilidade de vírus deste tipo estarem sempre a acontecer e em permanente mutações? Obrigado, Pedro, por seres rápido e sintético, por teres intervido. Não sei quem é que gostaria de responder primeiro à pergunta. Entretanto, quem quiser fazer mais perguntas pode sinalizar e nós vamos tentar gerir a entrada em direto das pessoas, se isso for possível. Também estamos a ler as perguntas que estão a ser feitas no chat e vamos tentar responder ao mais número possível delas. Sobre a pergunta do Pedro, talvez o Mário possa avançar alguma coisa. Eu penso que a intervenção prévia da Mónica foi tão clara que eu acho que já torna dispensável mais algum pormenor. De facto, como a Mónica disse, e é verdade, portanto, se nós de facto tivermos... há aqui conceitos, nós estamos a falar para um público essencialmente leigo, portanto não faz muito sentido estarmos aqui com conceitos muito técnicos e tentarmos ser o mais claros possível para que toda a gente nos entenda. Além de tudo o resto que a Mónica já disse, ainda há uma coisa que nós chamamos tecnicamente que é a imunidade cruzada.
ou seja, que é o facto de eu ter tido contacto, ou ter imunidade, ou ter tido vacina para algo parecido com aquele vírus, eu ter alguma imunidade para aquele vírus. Estou a simplificar, como é evidente, os meus colegas que nos estão a ouvir, isto não é a linguagem correta, mas é para todos nos entendam. Depende do tipo de vacina e depende das estirpes do vírus que circularem. Portanto, se nós tivermos uma vacina que cubra a estirpe que for mais prevalente numa determinada área do globo, é porque, repare, diferentes áreas do globo podem ter estirpes diferentes com prevalência diferentes. Ou seja, podemos chegar a este ponto, para tornar isto tudo tão mais complicado e desesperante para vocês da área jornalística, podemos ter um ponto em que a estirpe que é mais prevalente onde vive a Mónica não é a mesma de onde vive o Luís Bernardino e não é a mesma de onde vivo eu. E em teoria absoluta podemos precisar de 3 vacinas diferentes. Portanto, reparo o quanto isto é complexo. Portanto, voltamos a dizer aquilo que temos repetido os 3 médicos nesta conferência. Nós sabemos pouco ou quase nada desta doença. Portanto, e é com esta certeza, eu acho que é a maior certeza que nós neste momento temos em relação a ela, que nós sistematicamente temos que comunicar com a população. Ou seja, de facto, nós não sabemos o que é que vai ser a vacina, não sabemos o que é que vamos descobrir, não sabemos quando é que a vamos descobrir, nem sabemos se antes não vai acontecer a tal imunidade de grupo por transmissão sustentada na comunidade. Agora, essa imunidade de grupo terá sempre, e atenção, porque dentro do património comunicacional, uma das coisas que nós temos por aqui, e agora nas redes sociais, particularmente aqui neste lado do planeta, temos tido muito isso, que é aquelas pessoas que defendem que, afinal de contas, e não vou falar em nomes, mas vamos falar num país que assumidamente assumiu essa estratégia, a Suécia, nada como fazermos imunidade de grupo, vamos ter relativamente as coisas a correr quase na sua naturalidade, até porque o distanciamento social, os nórdicos já por natureza o têm, portanto não são latinos, não são como nós, não precisam de se andar a agarrar, não precisam de se andar a beijar a torta e direito, porque nós latinos somos assim, nós é bacalhau para tudo e para mais alguma coisa e é abraço para tudo e para mais alguma coisa, portanto agora mudou, agora é tudo à distância e a gente faz assim uns cumprimentos distantes, mas eles próprios tiveram que recuar em muitas das estratégias deles também quando se aperceberam que a mortalidade na população mais idosa era absolutamente avassaladora. Portanto, até eles tinham uma determinada estratégia, que não era a estratégia da maior parte dos países, que a maior parte dos países seguiram, a determinada altura fizeram ajustes na sua estratégia. Portanto, o que nós sabemos, para o bem e para o mal, é o que é fator protetor desta doença. E o que é fator protetor desta doença são as tais medidas. O distanciamento social, a distância mais de 2 metros, a etiqueta respiratória, a lavagem das mãos, a limpeza das mãos, tudo isto. Portanto, enquanto de facto nós não descobrirmos a tal terapêutica eficaz, a pílula, o comprimido mágico, que você faz um teste ultra rápido, coisa que nós neste momento ainda não temos, com sensibilidade que seja aceitável, que seria, pronto, você agora neste momento, eu vou-lhe dar um exemplo, em Portugal, os sintomas mais frequentes, segundo os relatórios da Direção-Geral da Saúde, são tosse, em 42% dos casos, e febre, em 30% dos casos. Pronto. Você tem tosse, vai ao serviço vocacionado para doenças respiratórias, que se cria ou que já esteja criado, e fazem um teste rápido e em 10 minutos diz assim, pronto, o Paulo Rego tem Covid-19. Muito bem, tem aqui um comprimido e toma este comprimido e isto passa. Enquanto isto não acontecer, vamos andar aqui com muito cuidado. Não há outra hipótese. E quando acontecer, que haja o comprimido. Sim. Quando acontecer, que haja o comprimido. Obrigado, Mário. Eu tenho a levantar a mão o Joaquim Coelho Ramos. Não sei se me está a ouvir, se estiver, faça favor de intervir. Peço-lhe que seja sintético para dar oportunidade aos nossos convidados de responder. Joaquim Coelho Ramos levantou a mão para fazer uma pergunta. Se me estiver a ouvir, faça favor. Sim. Não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir muito bem. Bem-vindo. Obrigado pela intervenção. Muito bem. Boa tarde, Joaquim Ramos e POR. Eu gostava só de fazer uma pergunta antes de a fazer. Vou naturalmente cumprimentar os organizadores pela excelente iniciativa. Eu gostava de fazer uma intervenção só no sentido de voltarmos talvez à saúde mental.
Eu não sei, nomeadamente a doutora Mónica, que é de medicina interna, creio eu, se tem acompanhado um aumento de sintomas ou, enfim, de resultados, de consequências desta pandemia que estamos a atravessar a nível da saúde mental nas pessoas. Aumentos de tensão arterial, aumentos de crises de pânico a surgirem nos serviços, sim ou não? E, sendo certo que os serviços não têm capacidade, imagino eu, para responder a nível de apoio psicológico, recomendações que nos possam fazer para nós tentarmos melhor aguentar esta situação. Bem, obrigada pela sua pergunta. Realmente a saúde mental é aqui um ponto importante na questão do Covid. De facto, nota-se que há algum aumento nos casos, não digo da hipertensão arterial, direi mais no caso dos doentes diabéticos e com colesterol elevado, que com o sedentarismo e o confinamento acabam por comer mais do que o habitual, é o que eu tenho mais me apercebido. Mas em relação à ansiedade, à depressão, à sensação de isolamento, ao stress, ataques de pânico, sim, tenho tido essa experiência e também tenho lido mesmo da própria Organização Mundial de Saúde que pode haver um aumento até ao fim do ano desses números. Inclusive sabe-se que até houve não tenho presente dados em concreto, mas sei que houve alguns suicídios, inclusive até em pessoas famosas relacionadas com esta pandemia. Mas de qualquer forma penso que o que as pessoas podem fazer para lidar com esta situação é tentarem falar mais com o profissional de saúde, não é? Quando vão às consultas médicas, até uma tentativa de tentar, enfim, conversar e perceber, porque nós como médicos também podemos não ser psicólogos, mas podemos dar sempre algum apoio e tentar perceber se é necessário reencaminhar a algum especialista nessa área. Por outro lado, se não é possível, acho que hoje em dia, se tiver acesso às redes sociais ou poder conversar mais com pessoas amigas, com os seus familiares, de forma a obter esse apoio. Obrigado, Mónica. Eu vou sintetizar aqui duas perguntas que eu penso que podiam ser dirigidas ao Mário. O Filipe Gomes Pereira pede que lhe explique um pouco o que é esse privilégio que é preciso dar à classe médica, ou seja, um olhar específico das políticas de saúde, das prioridades orçamentais e governamentais para o combate ao nível dos hospitais, da saúde pública, se calhar da saúde primária e da prevenção. Como é que vê essa prioridade que há bocado falou? E temos aqui também uma assistente, a Cristina Fraga, que lhe pergunta diretamente a si o que é que acha da abertura das creches em Portugal. Muito bem, duas perguntas completamente diferentes. Vou começar pela última. Talvez se calhar a mais premente, que neste momento é a que está mais em dia, uma vez que já é na próxima segunda-feira que começa a ser, está prevista em Portugal a abertura das creches. Eu vou falar como Mário Freitas, como médico, e não com tudo o resto, porque também tenho direito à minha opinião nestas coisas. E a minha opinião não é de modo algum, se calhar, aquilo que é o mais oficial. Eu acho que nós nunca podemos esquecer que as crianças são crianças e que as crianças têm características que não vão deixar de ter. As crianças não são robôs, as crianças são seres humanos. E são seres humanos numa fase muito precoce do seu desenvolvimento, que tudo absorvem, tudo procuram, tudo querem conhecer. As crianças tudo querem tocar, as crianças tudo querem mexer. Eu não quero entrar aqui na área do Luís Bernardino, nem longe nem perto, mas vou falar também como pai, não é? Nós sabemos a dificuldade que é nos primeiros anos dos nossos filhos protegê-los do meio que os envolve, do ambiente, de tudo. É natural que uma criança que passa um número bastante elevado de horas do seu dia num espaço, e sobretudo depois deste tempo em que esteve confinada, e neste tempo em que esteve confinada teve com os pais, e portanto a sua vida acabou por correr mais ou menos de uma forma habitual, normal, e se calhar até mais agradável, porque
A criança que costuma estar com os pais em período de férias, este ano as férias foram especialmente longas. As crianças gostam de estar com os pais, salvo raríssimas exceções de situações que não interessam para aqui falar. As crianças adoram estar com os seus pais, as crianças precisam dos momentos com os seus pais. E, portanto, é natural que as crianças mais pequenas, e é das de creche estamos a falar de crianças até aos 3 anos, tenham vivido estes 2 meses, estes 3 meses, estes 2 meses que passaram, como um período particularmente feliz. Se calhar não vão olhar para trás como nós vamos olhar. Nós, se calhar, vamos olhar e dizer assim, tivemos 2 meses, alguns no ano de 2020, que foram uma valente seca, foi terrível, tivemos que mudar a nossa vida de um dia para o outro. As crianças que tiverem memória vão olhar para trás e dizer assim, tive 2 meses fabulosos com os meus pais. Os meus pais estavam em casa de manhã à noite, eu brincava com eles, e depois a seguir veio uma coisa dramática, que é enfiar-me num sítio, que era onde eu costumava ir antes destes 2 meses, onde eu não podia mexer em nada, onde eu tinha que ter uma distância dos meus educadores, dos meus colegas, não podia ter brinquedos, estava tudo isolado e tínhamos que ter uma distância que os adultos diziam que era 1,5 m, 2 metros. Estou a ser claro? Está muito Portanto, as crianças são crianças. E, portanto, é preciso dar um sinal à comunidade e à sociedade. É preciso reabrir. Mas também é preciso pensar que estas crianças são o nosso futuro, são o nosso amanhã. E se calhar, mais um pequeno sacrifício dos pais ficarem mais um mês em casa com eles, e este sacrifício que pudesse custar a todos nós sob a forma de apoios, era mais vantajoso que alguma coisa, porque não é tanta infecção, repare. Eu pego novamente no boletim da DGS sobre os dados em Portugal. Dos quase 28 mil infectados que nós tivemos até agora confirmados, apenas 478 são menores de 9 anos. Aquilo que a Mónica e o Luís Bernardino já falaram, que eventualmente fisiopatologicamente tem uma explicação. Mas, portanto, estamos a falar de uma taxa de ataque nas crianças com menos de 9 anos, de facto, extremamente baixa. Portanto, a nós não nos preocupa tanto o que é que lhes vai acontecer fisicamente, porque estatisticamente e epidemiologicamente, em princípio não lhes acontecerá muito, se isto seguir a regra que tem sido até agora. O que nos preocupa, acima de tudo, se calhar é também o aspecto mental e social, que há pouco a Mónica falava muito bem. A saúde não é apenas a ausência de enfermidade ou doença. A saúde é também tudo o resto. O bem-estar mental e social. No que toca à questão dos profissionais de saúde, e vamos de encontro à questão da saúde ocupacional. A saúde no trabalho é, de facto, uma pedra-chave nesta pandemia. Quando 13% dos nossos infectados são profissionais de saúde, temos aqui, de facto, um panorama importante e um cenário importante que é preciso pensar sobre ele. O que é que falhou? Bem, dizerem assim, o profissional de saúde também sabe que vai ser atingido por esta doença. Bem, isso é a mesma coisa que eu dizer. O facto do indivíduo ser servente de pedreiro já sabe, quando entra num estaleiro, 13% vão morrer, vão cair do andaime. Quer dizer, este raciocínio é inaceitável. Ninguém aceita que haja uma probabilidade de 13% de alguém cair do andaime, morrendo ou não morrendo. Mas aceitamos que 13% das pessoas que contactam com doentes fiquem doentes? Há aqui alguma coisa que falhou. Falhou o quê? Os equipamentos de proteção individual, as boas práticas, as estruturas que não estavam preparadas para o que aconteceu numa fase inicial. É preciso pensar tudo isto. E é preciso pensar, e é isto que eu espero que esta primeira onda, para isso tenha servido, para preparar a segunda onda e para preparar a terceira onda, a quarta, as que vierem. Porque se nós tivermos esta primeira onda e tivermos que, à pressa, tomar as tais medidas, a bomba atómica da saúde pública que foi fechar. Pronto, vamos confinar e acabou, assunto resolvido. Pronto, isto é a bomba atómica da saúde pública. Pronto, não tínhamos outra hipótese, não sabíamos fazer de outra forma. Mas agora estamos a desconfinar. Mas já sabemos mais do que sabíamos há 2 meses e há 3 meses. Pronto. E agora, para a próxima onda, o que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a preparar? Os hospitais, por exemplo, que não tinham serviços de saúde ocupacional, já têm? Já foram organizados neste período? Está a ser pensado que se vai ser organizado? Os centros de saúde que não tinham serviços adequados, está a ser pensado? Numa fase inicial, para perceber o quanto isto é caricato, houve muitos profissionais de saúde que nem sequer viram a sua situação como participada como doença profissional. Quer dizer, quando é evidente que se eu apanho algo no meu local de trabalho, em princípio será uma doença profissional. Portanto, nós, de facto,
perdoa-se e desculpa-se o primeiro impacto que as coisas não tenham corrido melhor? Obviamente que sim. Houve aspectos onde nós podíamos ter feito, se calhar, mais se tivéssemos previsto a priori. Nos lares, se calhar, podíamos ter previsto algumas coisas a priori que não previmos. Percebemos que as coisas não estavam bem e fomos, aos poucos, tentando controlar. Controlamos, mas boa parte da nossa mortalidade, boa parte dos nossos mortos em Portugal, foi nos lares. Portanto, e isto é um facto objetivo. Também foi noutros países, obviamente que sim, mas a realidade é esta, nós temos que aprender com os erros dos outros para que nós não os cometamos. E agora, dito de outra forma, temos que aprender com os nossos erros, entre aspas, para que não sejam cometidas da próxima vez. Porque se tivermos os erros, os cometemos, mas os repetirmos daqui a 2, 3, 4 meses, então os erros não serviram para nada. Quer dizer, não tiveram o efeito pedagógico que deviam ter tido nos serviços para se organizarem, nas estruturas para se organizarem e para pensarem, atenção, isto não é um assunto arrumado, isto é um assunto que vai voltar, e reparem, deixem-me dizer isto de uma forma muito concreta. Esta foi a pandemia seguinte, depois do H1N1 que nós tivemos, não é? Mas é a última pandemia que nós temos antes da próxima. Portanto, as pessoas têm que meter isto na cabeça, é que isto vai ser uma realidade que nós vamos ter. Agora o coronavírus, se calhar daqui a uns anos nós não sabemos quando será outro, e assim sucessivamente. Nós não podemos ter a ambição de acharmos que temos 7 bilhões de seres humanos em cima deste planeta e um contacto permanente com a natureza e com animais e etc. E acharmos que não há reservatórios onde tudo isto está-se a processar e se estão a incubar e estão a haver alterações que a qualquer momento se transmitem humano a humano. E depois é assim, se tiverem um dia a mortalidade de um ébola e o R0, que agora também já toda a gente ouviu falar, ou seja, o rácio de contaminação de uma varicela ou de um sarampo, bem, temos que rezar muito numa fase inicial e confinar-nos muito numa fase inicial. Portanto, nós temos que pensar que não conhecemos o que vem por aí. Isto é um mundo completamente diferente do que era e, portanto, a partir de agora temos que pensar os serviços de saúde, por exemplo, os serviços de saúde pública, têm que ser pensados como o extintor que temos nas paredes dos centros comerciais. As pessoas dizem assim, olha que investimento, as pessoas gastam sistematicamente montes de dinheiro nos extintores e os extintores a maior parte das vezes estão ali parados e não servem para nada. Não é verdade. Se houver um grande desastre, os extintores estão ali para nos ajudarem a fazer face a esse grande desastre. Nós temos que preparar equipas que sejam os extintores das epidemias numa fase inicial. Nós temos que ter equipas preparadas. Isto não pode ir lá com curiosidade nem com voluntários. Não pode ser, aparece uma epidemia e há um apelo, todos os médicos que estejam reformados ou que estejam fora do Serviço Nacional de Saúde, se faz favor, venham trabalhar que a gente... Depois até batemos palmas na janela e nas varandas. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós temos que ter extintores preparados. Temos que ter equipas preparadas, que têm que estar preparadas e equipadas. Porque um extintor que não tenha carga também não serve para nada. Portanto, nós precisamos nos preparar para o futuro. Obrigado, Mário. Em parte, a pergunta do Cláudio Francisco já foi respondida pelo Mário, mas eu vou insistir nela porque está muito na cabeça das pessoas. Talvez peça ao Luís, nós estamos a desconfinar, estamos em regresso às aulas em várias geografias deste planeta e pergunto ao Cláudio Francisco, para além de máscaras, para além de lavar as mãos, para além de tudo aquilo que nós já sabemos, vamos mandar os nossos miúdos de volta à escola, o que é que podemos fazer mais para prevenir eventuais riscos? Estou, Luís, não sei se me está a ouvir, se quer responder esta pergunta. Em relação a... Eu penso que no contexto africano, eu acho que a medida mais importante para mim, que eu já... é de facto, à medida que se for desconfinando, é exatamente o uso de máscaras. Porque uma coisa de custo-benefício bom. Quer dizer, nós não podemos aqui, nomeadamente, eu estou, por exemplo, só para falar
na grande maioria da população, fazer, portanto, esta ideia de que se vai fazer um distanciamento social, etc., é uma coisa que não vai poder manter-se. E nem sequer é mantida neste momento. Quer dizer, neste momento, aqui, por exemplo, os mercados abrem agora 3 vezes por semana em vez de 5 vezes por semana ou 6, o que de certo modo é pior porque há mais concentração de pessoas, quer dizer, é impossível. Quer dizer, aqui, portanto, nos superfícies comerciais da cidade do asfalto, pode haver, de facto, distanciamento, etc, etc. Nas praças não pode haver. Portanto, a única medida, quer dizer, realista, e que não é muito, e isso pode-se aplicar nas escolas, pode-se aplicar nos transportes públicos, etc., é uso da máscara. Eu penso que nesse aspecto, não sei se é Macau e Hong Kong e Taiwan, nesse aspecto, acho que em grande parte o sucesso do seu programa baseou-se muito nas máscaras. Eu penso que em contexto africano, eu penso que as máscaras deviam ser, mas para isso era preciso que houvesse um investimento massivo em máscaras para impedir que não haja falta, que não haja mercado negro, etc. Fica então o conselho aos pais: máscaras, evidentemente lavar as mãos, já sabíamos. Sim, claro, obviamente. Algum distanciamento social mais difícil de gerir com as crianças, mas penso que resulta também deste debate que isso é óbvio e naturalmente, diria eu, se me permitem, os pais também devem ter uma comunicação com a escola e terem a certeza de quais são as medidas que as escolas estão a tomar e fazerem a sua própria avaliação. Eu vou juntar 2 perguntas, também elas ligeiramente diferentes, para a Mónica. O António Sotero, que é um amigo e aqui ligado à Fundação Rui Cunha, pergunta se devemos ter medo do ressurgimento deste vírus no próximo inverno, já no Hemisfério Norte, e pergunta ao Nuno Ferraria, que é um marketeer, trabalha connosco no Plataforma, se é verdade, se tem algum fundamento científico a ideia de que os países que no seu Plano Nacional de Saúde têm a BCG estão menos expostos aos efeitos da pandemia. Eu julgo que isto resulta de um estudo publicado por uma médica ucraniana, se a memória não me falha, e pergunto ao Nuno Ferraria se isso tem algum fundamento, na sua opinião. Sim, obrigada pelas perguntas. Em relação à pergunta do António Sotero, sinceramente não lhe sei responder, porque nós não sabemos qual é o comportamento deste vírus, não sabemos ao longo agora deste período como é que ele vai se comportar, portanto não sei lhe responder, mas é possível que possa haver um ressurgimento na altura do inverno. Há alguns estudos que dizem, mas que sem grande evidência, que o facto de haver nos climas mais quentes e mais úmidos que exista uma menor eficácia na transmissão do vírus. Mas isso são estudos que não têm, enfim, são um ou outro a reportar a diminuição da eficácia, mas não quer dizer que o aumento da temperatura e umidade não bloqueie a transmissão do vírus. Portanto, apesar de diminuir a transmissão, a eficácia da transmissão, não deixa de haver, pode haver a mesma infecção na comunidade. Sendo que vai haver ou não um ressurgimento do vírus, não sei, porque neste momento a nível mundial não está controlado, portanto não sei o que é que espera o futuro. Em relação à questão da vacina da BCG, eu muito sinceramente não tenho nenhuma opinião sobre esse assunto. Preferia passar esta resposta ao Dr. Mário Freitas, se ele... Não sei, Mário, se tem informação compilada sobre isso. Diz-se, é daquelas coisas que se dizem. Atenção, há um conceito em epidemiologia e saúde pública que muitas vezes é confundido. Associação não quer dizer causalidade. O facto de eu ter algo associado com algo não quer dizer que algo condiciona algo. Ou seja, imagine, o facto das pessoas de olhos azuis muitas vezes serem loiras não quer dizer que o facto de ter olhos azuis condicione ser loiro. Pronto.
O facto de nós termos constatado que há casos menos graves e menos mortalidade em alguns países em que o Programa Nacional de Vacinação introduziu a BCG numa fase muito precoce e, portanto, boa parte da população, como é o caso de Portugal, que desde os anos 60 tem, boa parte da população está vacinada para a BCG, e depois cruzamos informação e verificamos que Portugal, Japão, Bulgária, países onde a BCG tem uma grande cobertura na sua população, têm menos casos e casos menos graves e têm menor mortalidade. Eu posso encontrar isto sem imediatamente dizer, cá está, isto foi a BCG protegeu esta malta toda, o milagre português chama BCG. Não podemos tirar esta conclusão. É de facto algo que temos visto associado. Também temos visto o contrário. E repare, mesmo aqui ao lado em Espanha, que tem uma realidade de cobertura para essa vacina muito diferente da nossa e que teve de facto muito mais casos e casos, muito mais desfechos fatais desta doença. Eu digo com toda a sinceridade, nós tirámos a BCG do nosso Programa Nacional de Vacinação há uns anos. Se assim for e se justificar e se verificar, de certeza que a Direção-Geral de Saúde irá de imediato introduzir, se verificar. Não é agora as pessoas dizerem assim, eu li 2 estudos, um deles publicado na revista Maria, com todo o respeito que eu possa ter, outro na TV Guia, que dizem que a BCG protege para o Covid. Eu quero os meus filhos vacinados com a BCG. Pronto, temos de ter alguma atenção a isto, e é isto, por isso é que, eu acho que é a pedra de toque. Daí que nós, profissionais de saúde pública, mais uma que eu quero deixar, há muito tempo que devíamos ter, por exemplo, nos serviços de saúde pública, se não fosse a nível local, pelo menos a nível regional, profissionais da área da comunicação. Nós devíamos ter profissionais da área da comunicação, porque é importante saber comunicar. Repare, este tipo de informação tem que ser comunicada à população de forma que seja clara e que a pessoa perceba, atenção, isto que eu vi numa reportagem ou numa notícia, não é bem assim. Portanto, parece haver uma associação, mas não podemos já tirar conclusões. Sobretudo em situação de pânico, onde neste momento nós procuramos uma solução em tudo e mais alguma coisa, não é? Isto faz lembrar um bocado que o regresso, este desconfinamento, inevitavelmente arrasta o regresso das pessoas ao local de trabalho. Mas o regresso das pessoas ao local de trabalho não pode ser feito com riscos para os outros trabalhadores. E então os empresários, e bem, estão preocupados e muitos deles procuram o teste serológico milagroso, imunológico, que a pessoa faça, o trabalhador faça, e diga logo, está contaminado, não está contaminado, está imune, não está imune. Isso não existe de momento. Portanto, nós de momento não temos essa solução. Outro aspecto que é particularmente importante. Nós temos 2 regiões autónomas, são os Açores e a Madeira, em que a saúde é autónoma, tem uma gestão própria e que decidiram, numa fase muito precoce desta pandemia, encerrar-se. Não é só confinar as pessoas em casa, isto é quase um pleonasmo. Fechar as fronteiras, aliás, como Macau fez. Sim. Exatamente, o confinamento de uma ilha. Confinar uma ilha é uma coisa fabulosa. Então, confinar uma ilha. E, só de facto, temos que perceber que Portugal, boa parte da sua economia, e em particular também nas regiões autónomas, assenta no turismo. Portanto, temos que fazer aqui um equilíbrio em que, de facto, a determinada altura, temos que pensar, nós não podemos ficar confinados o resto do tempo, até, como já falámos, encontrarmos a terapêutica ou a vacina. Temos que ir desconfinando. Quais são as soluções para isso? Nós temos visto as notícias dos últimos tempos. Viena, Chipre, a Islândia, estão a ter algumas respostas, algumas soluções que vão tentar, como seja a testagem, o indivíduo, quando embarca um avião com esse destino, tem que levar um teste negativo, e eventualmente quando chega ao destino faz outro teste e tem que ser negativo, e se for negativo, faz a sua vidinha, faz a sua vida turística, com máscara, com distanciamento, etc., mas vai visitar, imagina os Açores, a Ilha de São Miguel, todas aquelas maravilhas que nós conhecemos, que são absolutamente fabulosas. Se for positivo,
vai 15 dias de quarentena para um hotel ou então volta para trás. Portanto, há soluções que têm que ser pensadas, porque senão a economia também vai ruir totalmente. Quer dizer, nós não mudou isto, não mudou o cenário económico português. Não, aquilo que dizia o Luís Bernardino, uma pessoa que chega a Angola para ficar 15 dias no hotel, não vai a Angola. Pronto, quer dizer, e estamos a falar de negócios, estamos a falar de tudo e mais alguma coisa. Eu, neste momento, se quiser ir aos Açores, por exemplo, fazer consultas, não posso, porque tenho que ficar 15 dias fechado no hotel. Portanto, ou seja, eu se for fazer, para pensar num dia de consultas, tenho que levar 15 dias. Portanto, isto não é possível, não é real. Portanto, nós temos que começar a ter soluções, porque senão morremos de outra forma. Obrigado, Mário. Eu penso que o Luís estava-me a pedir para intervir, talvez a propósito da BCG. Era, Luís? Exatamente, era sobre o BCG. De uma forma geral, eu queria chamar a atenção para este facto. Quando nem períodos de epidemia e de desgraça, pá, as pessoas ficam mais crédulas, ficam ansiosamente a procurar uma solução que seja fácil. E aí intervêm os charlatães, não é? Quer dizer, isso passou-se, claro, com a cloroquina, a hidroxicloroquina. Devo dizer que aqui em Angola, logo quando se começou a falar nisso, apareceram logo umas firmas no Ministério a propor a venda massiva de medicamento como profilático, porque isso então é que é a grande mina é a profilaxia, porque a profilaxia é para toda a população, não é? E eu arrumo na mesma categoria esta coisa portanto, o Mário Freitas já falou nisso, quer dizer, na questão da questão da associação entre países onde se faz BCG e em que há menos Covid, quer dizer, isto realmente é mais, quer dizer, eu podia dizer assim, pronto, é um facto que tem que ser investigado, não é? Vem-nos agora dizer, por exemplo, que o BCG que aumenta a imunidade, é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, devo dizer, eu já lido com o BCG há mais de 40 ou 50 anos, quer dizer, o BCG provoca lentamente uma proteção da imunidade tecidual, nem é de anticorpos, não é? E, portanto, agora, quando vem com esta, a gente pode dizer assim, pronto, vamos estudar este problema, não é? Mas o que acontece? Depois aparecem os oportunistas. Isso existia um programa de televisão há 2 dias, não é? Em que, inclusivamente, já estão a pensar em usar o BCG em doentes, pá. Ora, isto é absolutamente uma coisa ridícula, porque o BCG é uma vacina que imuniza muito lentamente. Quer dizer, por exemplo, aqui em Angola ainda é obrigatório o BCG, não é? Aos recém-nascidos, não é? E a gente, quando faz o BCG ao recém-nascido, tem que esperar pela 6ª semana para ver que há um nódulozinho a dizer que, de facto, que a vacina que já é eficaz, percebe? Como é que esta gente está agora a propor, pá, não é? Eu admito que se fossem pessoas bem intencionadas, dissessem assim, vamos estudar este problema agora para o futuro. Mas não, porque eles querem entrar no comboio comercial, daquilo que pode ser agora investido e ganho com esta preocupação de toda a gente, quer dizer, e querem começar já, portanto, a propor o BCG para dar até doentes. Pá. Portanto, eu acho que é de assinalar, quer dizer, e é de reprovar, porque também, como a Samuel disse, Mário Freitas, quer dizer, agora toda a gente sabe. Agora, os comentadores da televisão, então, toda a gente já tem opiniões, pá, não é? E, portanto, no meio disto tudo, aparece uma série de ideias falsas, e é preciso, e é por isso acho que esta iniciativa foi boa nesse sentido, quer dizer, é preciso chamar, por exemplo, aqui em Angola é a mesma coisa, quer dizer, nos debates televisivos, geralmente são raramente falam médicos, falam políticos, falam economistas, não falam, e, portanto, é preciso transmitir e veicular as ideias boas e combater as más. Obrigado, Luís. Nós estamos-nos a aproximar rapidamente do tempo que eu prometi a todos que controlaria, enfim, sempre com alguma flexibilidade. A Jacas Feng
está a levantar a mão, quer intervir, peço-lhe que o faça de forma sintética, mas se me estiver a ouvir, faça favor de fazer a pergunta. Jaca Feng, não sei se me está a ouvir. Penso que não. Peço imensa desculpa. Se não tendo nenhuma pergunta premente nesta altura, eu, se me permitem 3 ou 4 minutos, também gostava de fechar este webinar, esta conversa, com a seguinte mensagem. Nós temos que desconfinar. Acho que estamos todos de acordo, porque de facto corremos riscos, mas somos pessoas. Podemos estar seguros, fechados em casa, contra o Covid-19, se calhar não estamos seguros contra muitas outras coisas, não é? Dos efeitos psiquiátricos, psicológicos, há falta de consciência de que temos outras doenças e que também temos que recorrer. Se empobrecermos brutalmente e a uma velocidade incontrolada, também vamos padecer de muitas outras doenças, naturalmente, não só clínicas, enfim, todas clínicas, mas também psicológicas e psiquiátricas. Mas eu, de facto, ao fim desta hora e meia, um pouco mais de conversa com o Mário, com a Mónica e com a Luísa, a quem não posso deixar de agradecer veementemente a disponibilidade que tiveram, não só para estar presentes, como para tomar posições, porque muitas vezes, de facto, não é só uma questão de tempo, é preciso mindset, é preciso ter consciência do que são, do que representam, e de que quando as pessoas vos ouvem a vocês que são médicos, não é? Ouvem médicos, não ouvem de facto o treinador da bancada, e portanto quando vocês falam nós acreditamos. Foi por isso que foi a vocês que convidámos. E portanto eu queria deixar esta mensagem às pessoas. A comunicação é muito importante. Toda a gente hoje lê mais, toda a gente hoje lê muita coisa. Os jornais estão com problemas económicos, mas não estão com problemas de audiências. Nós temos mais gente hoje interessada em informação. É a nossa responsabilidade fazer o controle dessa informação, torná-la credível. É a nossa responsabilidade ouvir as pessoas que têm que ser ouvidas. E, portanto, eu lembro-me daqui há umas semanas ter escrito alguma coisa sobre estes treinadores de bancada, não é? Como diz o Mário, agora somos todos especialistas em Covid, somos todos especialistas em medicina. A informação é livre. É importante que as pessoas percebam que a comunicação nas redes sociais é um passo em frente civilizacional, mas também é preciso que as pessoas percebam qual é a qualidade dessa informação e o que é que devem ouvir. Eu citei num editorial há uns tempos o Jürgen Klopp, para quem não sabe é treinador de futebol do Liverpool, que numa conferência de imprensa, quando lhe perguntaram se devia ou não havia haver jogos de futebol, ele dizia, não percebo porque é que me perguntam isso a mim. E esta, eu penso que é a grande mensagem deste debate, é a nossa função, é essa a postura que a plataforma quer ter, é essa a atitude que a Fundação Rui Cunha teve connosco quando montámos esta operação. Nós temos todos que falar, temos todos que pensar, se calhar todos que desabafar, temos que desconfinar, temos que perceber quais são as opções políticas, temos que perceber qual é o contexto económico em que vivemos e a minha mensagem para todos os que nos estão a ouvir, para todos os que nos vão ouvir a seguir no plataforma que vai promover esta conferência, vai explicá-la, vai usar a vossa voz incontornável e a ajuda que nos deram para perceber nos próximos dias. Esta é a mensagem que nós queremos deixar, esta é a função da plataforma, esta é a minha função pessoal. Todos podemos falar sobre tudo, os políticos têm que tomar decisões, a economia tem que tomar decisões, não faz sentido nenhum fazermos isso sem ouvir os médicos, sem ouvir aquilo que ouvimos hoje e sem perceber as condicionantes que isso tem. É por isso que o meu obrigado se repete. Obrigado, Mário. Obrigado, Mónica. Obrigado, Luís. Vamos todos tomar as decisões que temos que tomar, percebendo
aquilo que vocês sabem e, sobretudo, percebendo aquilo que vocês ainda não sabem. Penso que esta mensagem é absolutamente necessária para aquilo que vamos fazer. Vamos desconfinar percebendo o contexto em que estamos e não ligando o achómetro, ou seja, ligando a bomba atómica ao contrário, não é? Que é fazer tudo voltar ao drama ou chegar a um sítio que nenhum de nós quer. Obrigado aos três por cá estarem, obrigado à Fundação Rui Cunha, à Filipa, por ter montado isto connosco. Obrigado a todos aqueles que se inscreveram, a todos aqueles que estão a ver-nos no site do Plataforma, no site da Fundação Cunha. A vocês três até já, o Plataforma contará sempre convosco, porque nós temos que perceber sempre a cada passo como cruzar a informação política, o contexto económico, as angústias das pessoas e aquilo que vocês sabem e a forma como nos podem ajudar a tomar decisões. Muito obrigado a todos. Até ao próximo evento, até ao próximo webinar.